A série de estudos dessa semana está chegando até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Life by Grace Church nos Estados Unidos. Que o Shalom de Deus inunde todas as áreas da sua vida, enquanto meditamos na preciosa, viva e eficaz Palavra de Deus. Shalom, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, meus queridos amados irmãos e irmãs. Semana maravilhosa. Estou com a minha Bíblia aqui aberta em Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12, que diz assim, vamos lá? Porquanto a graça de Deus se manifestou, salvadora a todos os homens, educando-nos ou ensinando-nos, para que, renegadas ou renunciadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Meus queridos e amados irmãos, você não sabe o que fazer. De repente você está sendo atacado por uma depressão, por uma dificuldade na família, ou uma notícia de saúde, diagnóstico ruim contra você e sua família. De repente uma batalha financeira, ou mesmo uma batalha espiritual. O que eu faço, pastor? Sabe, meus amados irmãos, continua na simplicidade do maná diário. Aquele povo que se cansou do maná diário acabou murmurando e perdendo. Vamos perseverar? Deus tem uma palavra para nós. Se buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, tudo que fizermos prosperará. Certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Ele disse: nunca te deixarei, jamais te desampararei. A palavra de Deus mostra que no mundo temos aflições, mas vamos ter muito bom ânimo, porque o Senhor já venceu tudo por nós. O visível é insignificante, irrelevante. Na verdade, somos o que a Bíblia diz que nós somos, temos o que a Bíblia diz que nós temos em Cristo e podemos fazer o que a Bíblia diz que nós podemos fazer. Portanto, no meio dessa batalha espiritual que estamos passando, na nossa curta jornada nessa terra, o inimigo tenta dificultar ao máximo. No entanto, temos que ter foco, meus irmãos. E hoje é dia de sabermos dar um passo para frente, pela graça. Dependendo inteiramente da graça e sabendo que aquele que começou em nós a boa obra, Filipenses 1,6, é fiel sim, meus irmãos, para ir completando. Vamos lá? Temos um alvo hoje de amar a Deus de todo o coração e de odiar o pecado de todo o coração. Essa transição, pois nascemos apegados ao pecado, apaixonados e impressionados pelo pecado. Nossa alma estava colada na carne, subjugada à carne. Nascemos separados de Deus, idólatras, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora pedimos a Deus que inclinar o nosso coração para Ele, para que Deus nos desligue, desconecte do amor ao pecado. Não somente da prática do pecado. Isso é um bom começo, né? Muitos cristãos, quando começam a vida cristã, dizem: eu não posso fazer isso, isso é pecado, o inimigo vai operar contra mim, eu não posso pecar. Então, pelo menos é um bom começo querer parar de pecar. Mas a vida cristã é uma libertação muito maior, né? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus coloca em nós novo querer, novo efetuar. Gálatas 4,6, que o Espírito Santo geme em nós com gemidos inexprimíveis por Deus. Portanto, na viração do dia, Adão tinha uma comunhão com o Senhor, tinha prosperidade, tinha saúde, usufruir tudo aquilo, repartir com seus irmãos e adorar a Deus. Essa é a vida abundante. Mas após a queda, o terreno começou a produzir pouco, a terra foi amaldiçoada pela desobediência de Adão. Temos aí escassez, batalhas financeiras, batalhas na saúde, né? Na família, nos relacionamentos, na alma, batalha contra os demônios. E tudo isso quer tirar o foco, mas na verdade o que nós precisamos é nos voltar para Deus, nos arrepender e converter de todo o coração, pela graça. Temos hoje essa oportunidade, meus queridos e amados irmãos, de exercitar o nosso coração para amar mais a Deus, conhecê-lo, servi-lo melhor que ontem. Sim, meus irmãos, vamos lá? Pedir que o Senhor nos liberte não só da prática do pecado,
mas com a intenção pura. Deus ama o que dá com alegria. Queremos dar o nosso coração para o Senhor. Provérbios 23, 26. Dá-me, filho meu, teu coração. Então vamos lá. Eu quero parar de pecar, quero parar de amar o pecado. A Bíblia fala lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, daqueles que não se apegaram com amor à palavra. Então, nós precisamos, com a ajuda do Senhor, entender essas coisas, tá bom, meus amados? A graça nos libertando, o varão de entendimento é forte. Diga, Senhor, eu quero compreender e não esquecer. Que teu Espírito Santo me faça lembrar que hoje tenho essa oportunidade de ter o meu coração inclinado para ti, né? Quando o salmista descobriu que ele precisava que o coração dele fosse inclinado para Deus, lá no Salmo 119, 32 e também 36, ele diz, então, Senhor, inclina meu coração para o Senhor, não para a avareza, não para amar o pecado. O amor ao Senhor é aquele que vai preencher o coração que estava cheio de pecado. Só podemos salvar um coração, aquele coração que estava apaixonado pelo pecado, levando-o a se apegar no Senhor. Viu, meus irmãos? Você vai substituir os ídolos por Deus. Vai substituir o amor pelo pecado por amar a Deus. É assim. À medida em que nos apegamos no Senhor, desapegamos do pecado. À medida em que Deus vai se tornando precioso, percebido, né? Como o salmista diz no Salmo 27, 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa contemplar a formosura do Senhor todos os dias junto com meus irmãos e aprender no seu santo templo. Meus irmãos, enquanto você exercita o seu coração e se apegar ao Senhor, você põe teu rosto no pó, você adora a Deus, você medita na palavra, você jejua, ora em línguas, profetiza palavras proféticas, semeadura profética, você pratica o bem, você evangeliza, está envolvido em coisas boas, né? O Senhor diz, bem-aventurado quando eu vier achar você servindo assim, sobretudo colocarei. Envolvido com Deus, com as coisas de Deus, né? Enquanto você está exercitando esse apego, coisa boa, tomando a graça para se apegar em Deus, o coração vai se desapegando do pecado. O pecado vai se transformando em irrelevante. Deus vai suprindo, consolando seu coração, de maneira que você começa a ver que Deus é muito melhor que o pecado. Essa descoberta faz com que você descubra que a tua carne continua gostando do pecado, você é tentado na sua alma, mas agora você tem resposta para dar à sua alma, porque teu espírito está se apegando no Senhor. E à medida que você vai se apegando no Senhor, Ele vai se revelando a você, né? O amor de Deus revelado afasta todo medo. Então o que vai acontecendo, meus queridos e amados irmãos, é bem isso. A tua alma vai aprendendo com o Espírito. Provai e vede que o Senhor é bom, Salmo 34, 8. Nesta jornada, onde a alma era convencida pela carne que o pecado era bom, que o pecado era necessário, saboroso, mas era enganoso. O fim dele é a morte. Agora, vemos como um peixinho que morde a isca, pensando que vai se alimentar, mas por trás tem um anzol. Assim, o pecado traz consigo morte, sim. Promete prazer, mas traz morte. No entanto, à medida que começamos a conhecer o Senhor, essa nova vida se descortina, boa, perfeita e agradável. Agora, vamos tendo como responder a nossa alma, porque o amor de Deus vai nos impactando, estamos buscando a Deus não só por solução, né? Por causa dos efeitos da queda, não só buscamos a Deus para pedir coisas, mas para nos relacionar com Ele. E à medida em que isso acontece, Ele vai se revelando, vai suprindo tanto a nossa alma, na sua presença, delícias perpétuas, alegria, paz, amor, né? Que nós começamos a ter como ensinar a nossa alma e mostrar para a nossa alma que o amor de Deus é muito melhor que o pecado. Agora a balança pende para Deus. Quanto mais nós nos relacionamos com o Senhor pelo que Ele é, e quanto mais Ele se revela a nós, mais temos como confrontar os apetites da carne, os convites da carne, pois que temos visto que Deus é muito melhor. Como José, que não traiu o seu patrão com a sua patroa lá, e ele disse, como farei isso se Deus está me vendo? Essa nova vida que nós vamos agora substituindo carne por espírito. Então não é abrir mão do pecado com tristeza, porque senão eu vou para o inferno.
Não, a perfeição avança, meus irmãos. Para Deus é muito melhor que o pecado. Eu preferiria morrer por Ele, sofrer com Ele, ser preso, o que for preciso. Eu não o deixo porque Ele me conquistou, porque o seu amor é melhor que a própria vida. Salmo 63:3. Quero que nessa semana nós possamos exercitar, amar a Deus de todo o coração e odiar o pecado de todo o coração. Sim, isso é o temor do Senhor. Odiar o mal. Odiar os inimigos de Deus, que é o pecado e os efeitos do pecado sobre a vida das pessoas, seja doença, dívida, depressão, todos os efeitos do pecado. Vamos poder ajudar muita gente com as mãos puras pelo sangue de Jesus. Um grande abraço. A minha oração é que os efeitos dessa palavra venham sobre você e a sua família agora, em nome do Senhor Jesus Cristo.